Olá, boa noite. Eu sou Neiva, Carlos Neiva. Estamos aqui com mais uma live, mais um Café com Neiva. Nessa oportunidade da live de hoje, nós vamos ter o privilégio de estar aqui com o nosso amigo Enio Costa. O Enio, ele é conhecido de muitos de vocês, mas na realidade o que nós pretendemos fazer nessa live de hoje, o que nos objetivou trazer aqui, é que nós estamos precisando trazer para falar para vocês ouvirem pessoas que estão na luta por Juazeiro, que efetivamente não desistem de Juazeiro, acreditam verdadeiramente que Juazeiro tem vocação para ser grande e que, em detrimento de todo esse momento difícil que a cidade está passando, não desiste, não sai da luta e não abandona, não se desespera e também não pensa de forma nenhuma, de maneira negativa e catastrófica, tipo, não tem jeito, deixa como está mesmo e vamos ver como que vai dar. O Enio Costa é bombeiro militar, ele é pedagogo, mestre em educação, ambientalista, pai de 3 Marias, que é uma coisa importante, a gente tem que estar lembrando, né? Pai das 3 Marias, e sem dúvida nenhuma é mais um daqueles juazeirenses que verdadeiramente amam Juazeiro. Que é ele passar aí, essa sensação positiva, essa energia boa de estar contigo aqui, meu irmão. Muito saber bom. Que você é um cara de luta, muito que bom, nós estamos na luta juntos. Muito bom. Pô, cara, eu fico muito lisonjeado por tudo. Quero lhe parabenizar por essa iniciativa. Eu acho extraordinário que a gente possa estar criando esses canais de comunicação com a sociedade, né, com a população, e fazendo com que as pessoas conheçam um pouco dessa cidade, né, que não conhece, né? A gente fica muito nessa coisa do que a mídia diz, do que o outro fala, mas a gente não conhece na inteireza e na beleza que é Juazeiro, né? E que nesses últimos tempos, como você colocou muito bem, tem passado por um processo de degradação horrível, né, que tem adoecido as pessoas. É isso, Enio. Quando eu falei aqui, esse você está sendo a primeira pessoa, a terceira pessoa via aqui, nós tivemos com o Ledo Ivo, com o professor Jair Fraga, e te convidamos aqui. Cada momento que a gente chama a pessoa aqui é porque a gente percebe uma movimentação e uma necessidade de trazer para colocar a luz sobre aquele tema do que está sendo feito. Você é um cara que tem um trabalho claro e evidente de defesa pelas causas coletivas. Sim. Eu me lembro muito bem da tua luta quando vocês criaram o coletivo Amigos da Ilha do Fogo, quando o auge da crise, além de todo o abandono que sempre existiu, mas o auge da crise foi aquela ocupação pelo exército. Sim, né? 2012 você estava naquela luta, você sempre nessas questões, questionando as questões ambientais aqui da região, os momentos sociais, sempre muito participativo. Mas, particularmente agora, nesses últimos tempos, eu tive a oportunidade, e me chamou muita atenção, alguns textos muito consistentes que você fez, e você colocou aí nas redes sociais, e me chamou a atenção. Temos aqui, nós tivemos a oportunidade de ter acesso a esse texto, e é exatamente sobre isso que eu queria conversar contigo. Ouvir a tua perspectiva, o teu olhar sobre esse momento que Juazeiro vive, e o porquê desses textos teus, e que você pudesse colocar aqui para esses nossos ouvintes o teu sentimento com relação a esse amor que você tem por Juazeiro e no momento difícil que está passando. Perfeito. Eu tenho aqui, só para lembrar, e aí você vai poder discorrer sobre cada um deles, né? Mas eu achei assim, bem emblemático. Toda sexta tem obra, mas todo dia tem obra parada. É um dos textos teus. Aí me permita só ver todos aqui. Toda sexta tem obra, mas toda sexta tem obra parada, parte 1 e parte 2. Foi um texto. Oposição em Juazeiro, univos pelo bem da cidade. Perfeito. Crônica de Enio Costa. Perfeito. Um grito para a Priscila, que agora ligada a essa questão da demissão e do fechamento do telejornalismo da TV São Francisco. Mais um fato lamentável que retrata um momento não muito positivo que Juazeiro vive, e a gente precisa aprofundar nesse tema. Opinião, sou mais Juazeiro, outro texto muito interessante, contundente, do Enio Costa. E a saga do vaqueiro de touro mecânico. Né? Então, Enio, qual é a tua perspectiva, meu velho, sobre esses temas? Você que tem opinião, forma opinião, pensa, ajuda a pensar Juazeiro. Assim, essa questão que você colocou aí, né, que você quer escolher algum para começar a falar? Sou mais Juazeiro, sabe? Esse do Sou mais Juazeiro é interessante. Eu acho que Sou mais Juazeiro. Ele é muito emblemático
E esses textos todos, na verdade, né? Quando você resolve botar para fora algo que lhe incomoda, e aí vem a escrita que para mim é muito própria, né? Muito natural. Eu falar, né, dessa forma de expor a minha angústia, que não é a minha angústia. Juazeiro vive um paradoxo assim, absurdo. A cidade que supostamente na propaganda mais se desenvolve, as pessoas estão doentes, as pessoas estão querendo ir embora. Nos últimos anos é comum pessoas da administração pública, pasme, pessoas da administração pública municipal estão dizendo que querem ir embora de Juazeiro. Como é que pode? Né? Uma pessoa que está fazendo parte de um governo que supostamente traz desenvolvimento para Juazeiro, está dizendo que não suporta mais, que está adoecendo, e está adoecendo. Adoecendo em que aspecto você está falando? Pela condição da cidade, pelo momento Pela que está condição vivendo? da cidade, pelas mentiras. Juazeiro é uma grande farsa. Né? Quando eu falo de Juazeiro, toda sexta-feira tem hora, mas todo dia tem hora parada, porque é uma grande mentira. E o povo precisa saber que é uma grande mentira. O Juazeiro teve 528 milhões de receita em 2017. Não justifica o Juazeiro não ter obra com recurso próprio. Né? Muitas obras a gente reconhece que são obras federais, mas o Juazeiro podia estar investindo com recurso próprio. É essa a angústia das pessoas, que a periferia está esquecida. Se você me permitir, eu queria pegar um recorte dessa sua fala e colocar assim de uma maneira muito clara, que é uma preocupação que eu tenho muito grande. Eu queria me somar a você nessa preocupação. Isso é muito real e absolutamente preocupante. A gente diz a vida inteira que Juazeiro tem vocação para ser grande. Nossa cidade realmente tem vocação para ser grande. É vocacionada para isso. Mas quando você vê, Enio, e isso não é uma coisa que as pessoas estão talvez percebendo, mas é de uma importância muito grande. Precisam estar atentos para isso. Porque as pessoas estão, especialmente nesses 2 últimos anos, fazendo opção, aqueles que têm a mínima condição de não morar em Juazeiro e terminar em morar em outras cidades, notadamente a mais próxima é Petrolina. Essa questão de onde a gente mora não é bairrismo, não é uma ideologia, não é fazer parte de algum pensar extremista. É uma coisa muito simples. Dinheiro é físico. Dinheiro é físico. Eu, quando moro na cidade, a tendência natural é que eu abasteça naquele posto de gasolina naquela cidade, faça supermercado naquela cidade, use de tudo os meios de consumo que aquela cidade propicia. Então, é isso que você está falando, é preocupante, e eu tenho uma lista enorme de pessoas, realmente amigos, pessoas conhecidas, pessoas dos vários estratos da sociedade que estão fazendo a opção de sair do Juazeiro. Realmente é uma preocupação muito séria. E adoecendo as pessoas. Né? Porque há uma falácia, há uma mentira, há um engodo. Eles tiveram, a gestão atual, teve uma chance de ouro de fazer Juazeiro, desenvolver com o Juscelino em 55, 58, mas Juazeiro não está estagnado, está parada. Juazeiro sofre com a necessidade de planejamento. Eu estava vendo hoje o relatório, esses dias, o relatório do TCM, das contas de 2017 da Prefeitura de Juazeiro, e pasme, o que o relator está dizendo lá é que falta planejamento. Ele diz, em outras palavras, falta planejamento de como executar a dotação orçamentária. Né? Há um inchaço na folha de pagamento porque está vinculado a uma articulação política para eleger alguém da prefeitura, ou cargo para deputado, ou para prefeito, ou para vereador. Isso é um absurdo. A gente tem 528 milhões e aí tem aí quase 300 milhões de folha de pagamento. Tem mais funcionário na saúde do que médico e remédio. Isso é um absurdo. Então, eu acho que precisa melhorar essa dinâmica. Não é que a gente vai estar aqui dizendo que não houve avanço, não houve alguma melhoria. Houve sim, mas muito tímida diante do volume de recursos. Juazeiro nunca teve na sua história, governo federal, governo estadual, senadores, deputados. Esses caras não são bons administradores. Eles tiveram uma sorte grande de ter esse grupo na retaguarda que nunca teve. Né? E agora, quando estão perdendo, eles estão sentindo as dificuldades. Eu percebo, Enio, uma coisa muito clara na tua colocação. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero um feedback das pessoas aí. O áudio está bom? Nós tivemos a preocupação de rever essa questão do áudio. Eu queria que você desse feedback para saber se nós melhoramos a qualidade do áudio. Está dando para ouvir bem. Então, aproveitar, Neiva, deixa eu falar aqui para você um pouco do que o pessoal está comentando. Rita de Cássia falou o seguinte: Juazeiro, cidade da mentira. José Luiz Santos, boa noite, quero aqui parabenizar ao amigo Carlos Neiva e ao meu amigo Enio, grande conhecedor da real necessidade de Juazeiro. São comentários que estão tendo aqui
durante a live. Muito obrigado a todos. A gente fica feliz e honrado, mas responsável ainda de continuar fazendo e bem feito. Perfeito. Então, sobre essa perspectiva que você falou, eu tenho e vejo em você, em várias pessoas que estão ao meu redor, uma característica muito forte de ser otimista. É aquela história que muitos que estão nos ouvindo conhecem, né? Diante de um copo pela metade, você mostra um copo pela metade e pergunta para um otimista como é que o copo está. O otimista diz que o copo está meio cheio. Sim. E o pessimista diz que o copo está meio vazio. Perfeito. Eu sou um otimista por formação, e eu sei que você também é. Mas uma coisa que a gente não pode de forma nenhuma deixar de avaliar é exatamente isso. Ao longo da história do Juazeiro, e eu sei um pouco da história, muito menos do que muitas outras pessoas que são estudiosos do tema, mas sei por vivência, Juazeiro viveu vários momentos na sua história, na linha do desenvolvimento. Sim. Existem momentos que a cidade cresceu, que houve um boom com relação ao agronegócio, a chegada dos perímetros irrigados, a própria barragem de Sobradinho, quando existia ainda era de Juazeiro, a chegada da energia elétrica, a faculdade no início dos anos 70, asfaltamento da BR-324, e isso, várias gestões aconteceram isso. Então existe um momento de crescimento, mas notadamente, nós percebemos aí, início dos anos 2000, houve uma estagnação da cidade. Sim. E como você também, com essa sua clareza e honestidade, reconhece que houve muitos avanços, inclusive na última gestão. Sim. Houve problemas em todas as gestões e solução. Na última houve. Mas o que me preocupa é que eu vejo claramente que esses 2 últimos anos têm sido de retrocesso. Perfeito. Quando você não vê nenhuma estagnação, você vê as coisas, inclusive, retroceder. Quando você fala dessa questão de anunciar coisas positivas, mas não é essa a realidade que nós estamos vendo nas ruas. Não, né? não é. No dia a dia da cidade, uma cidade com todos esses problemas. Aí me vem, você falando dessa coisa da paralisação do seu texto, mas me vem também aqui à memória uma fala sua que nós estamos aqui em off, da tua ideia dos vídeos que você vai propor. Eu acho interessante você colocar aqui nessa live. Então, diante eles têm, essa gestão tem uma preocupação enorme, né, com a comunicação. Eles querem, de fato, silenciar. Quando o prefeito pega 21 vereadores, que isso é uma coisa absurda, né, e coloca como apoio, como retaguarda dele lá na Câmara, isso absurdamente, né? Hoje 20, né? São 20? Hoje 20. 20 e 21. Um foi proposição. Isso, desculpe, mas antes era 21. Então, quando pega 20 vereadores, 20 de uma Câmara de 21. O Balão de Jones hoje é a posição. Isso, pega uma Câmara de 21 vereadores, 20 estão do lado do prefeito, que não deveriam ter, porque não devia ter lado. Não, a Constituição fala muito claro, claro, independência. Claro. Inclusive, eu acho que poderia, eu não sei, não sou jurídico. É uma anulação completa do poder legislativo. Eu não sou do jurídico, mas eu acho que caberia um afastamento dessa Câmara, só simplesmente, né? Então, quando ele quer silenciar as vozes. Ele quer silenciar, ele quer criar dentro de Juazeiro um Estado totalitário e rechaçar pessoas como você, inclusive. Pessoas como você, que são silenciadas e são taxadas de opositores e não querer o bem de Juazeiro. É essa peste que eles querem colocar na gente. Qual foi a ideia que você teve de todos esses vídeos? Então, aí o que acontece? Tudo está dominado. O Henrique Canário é o filósofo existencialista deles. É tudo deles, nada nosso. Depois de nós, é nós de novo. E aí eles criam um mecanismo de silenciamento da população e a população está doente por causa disso, porque quem sente lá na pele o que está passando não é aquela cidade da mídia, da propaganda, entendeu? Então a ideia é que cada pessoa na sua comunidade, cada morador use das redes sociais esse poder imensurável que ele tem, criando um vídeo. Faz um vídeo daquela marca da Globo, né? Com celular mesmo, pode ser qualquer marca, mostrando a realidade, a cidade que eu moro. Bota assim, ó, a cidade que eu moro. E faz um vídeo curto e coloca isso nas redes sociais, no Facebook, excelente ideia, no YouTube. Faz isso porque com certeza você vai adoecer menos e eles vão entender que Juazeiro não é deles, Juazeiro é de todos nós. Eu sou mais Juazeiro, nele vai muito mais Juazeiro. Então, quando a gente está criando essa ideia, lançando essa ideia, é para que você não sofra tanto. Olha que coisa interessante, só recapitulando, olha que sacada. Eu acho que a genialidade está nas coisas simples. Sim. A gente não precisa inventar a roda. Isso. Você está criando uma excelente, com essa ideia sua, uma excelente ferramenta de comunicação da população. Sim. Ou seja, olha o que o Enio está sugerindo. Vou recapitular aqui para quem entrou agora da live, certo? No Café com Neiva. Ele está sugerindo cada um de vocês, a população que vive na Juazeiro real, não na Juazeiro da propaganda,
Juazeiro do marketing, Juazeiro do que as coisas estão maravilhosas. O que Enio está sugerindo é que você, na sua localidade, que está com esgoto a céu aberto, que está com as ruas escuras, que está com lixo sem ser coletado, que está com posto de saúde sem médico, sem medicamento, sem atendimento, faça um videozinho dizendo, essa é a Juazeiro Real. Um vídeo curto. Legal, excelente ideia. Isso. Você do Agemiro, você do Tony Guilhermino, do Antônio Guilhermino, dos residenciais 1, 2, sobre saneamento, sobre coleta de lixo, transporte coletivo, que é uma porcaria em Juazeiro, lamentavelmente, sobre tudo que está acontecendo nas suas comunidades. A ausência de políticas públicas para a juventude, exemplo de uma educação melhor, de escolas, né, que eu andei esses dias pela escola e vi que as obras, na verdade, em Juazeiro nunca são para contemplar a população, mas é para contemplar empreiteiros, né, e fazer propaganda, porque se fosse de fato para contemplar a população, nós temos ali a Avenida Nazaré, se não me engano, no Quidé, uma avenida que socialmente as pessoas usam muito bicicleta, não tem uma ciclovia. Eu quero contribuir aí contigo uma coisa básica, mas que eu sofro todos os dias. Eu moro ali no condomínio Canto Clube e a Avenida Miguel Silva Souto, sim, que foi a pretexto, assim como a Avenida Adolfo Viana, uma obra que tem 6 milhões de reais disponível, de recursos disponível com convênio do governo do estado, então não justifica. Ela não é uma coisa com recurso próprio, não dá para dizer que não tem um recurso. Sim. Então, algumas pessoas acham até que estão atrasando para demorar um pouco, para ficar mais próximo da eleição, para dizer que fez alguma coisa. Mas nós, toda a população ali do Quidé, Palmares, Pedra do Lorde, todo está sofrendo diariamente com aquilo, é uma coisa absurda. São mais de quase 3 meses de obra. Não, dá muito mais. Não, estou falando só ali no que der. Sim, mas o Adolfo Viana vai fazer aniversário de ano. A gente vai fazer um bolo. Vai fazer aniversário de ano. Então, a gente vai fazer um bolo. É isso que é importante. Quando você percebe, e aí tem mais uma questão, meu irmão, que sei que você também está tranquilo e vacinado. É contra aqueles que vão nos acusar de só ver o lado negativo. Muito pelo contrário, especialmente aqui com Café com Neiva, trazendo uma figura como Enio, nós estamos trazendo a esperança de lutar por um Juazeiro melhor. Mas nós temos que fazer isso, é mostrar a realidade dos fatos. É a Juazeiro que merecemos e a Juazeiro que realidade temos hoje. Perfeito. Sem radicalismo, aqui não existe nenhum processo de destrato a nível pessoal, de desqualificação do ser humano, mas sim de uma avaliação de uma gestão que está deixando a desejar muito e está fazendo o Juazeiro retroceder. Essa é a realidade. E adoecer, né? Adoecer, a ideia que eu gosto de falar é como se o Juazeiro estivesse em depressão, tivesse uma nuvem escura em cima da cidade. Esse é um texto recorrente para a gente. Isso é verdade. Inclusive tem uma coisa bem interessante, né, que aí eu queria chegar perto dessa população para dizer assim, olha, quando o governo municipal cria um marketing dizendo assim, caravana e mutirão, é a prova cabal do que eles estão enganando vocês. É a prova cabal da ineficiência da gestão pública. Quem faz caravana, quem faz mutirão é porque não cumpre o dever de uma gestão, sabe, de atender a população no dia a dia. É tudo demanda represada. A caravana da saúde é uma demanda represada de anos. E aí atende como se fosse o grande momento da população. Daqui um dia eles vão fazer a caravana da cultura. Vai levar Edésio Santos, Carnaval, São João e tudo num dia só. Porque todas as demandas represadas da cultura de Juazeiro vai estar numa caravana da cultura. É mais marketing do que verdadeiramente um compromisso com a população. E é isso que tem feito as pessoas adoecerem. O texto da jornalista Sibeli Fonseca, falando sobre a cultura, a noite de Juazeiro. Sobre a noite de Juazeiro. Cara, aquilo ali é uma lucidez tremenda. E me impressionou, Enio, e todos que estão nos ouvindo, o quanto ela foi feliz, sim, e a plasticidade daquilo. Ela fez um percurso, ela saiu do Angari, passando por todos os pontos de grande efervescência em tempos idos, cultural do Juazeiro, e relatando o que estava acontecendo na cidade. Cada ponto. Então, essa pessoa não vem me dizer que está sendo radical, ou que é oposição, ou que é contra, ou que é porque teve aqui ou acolá e hoje está agindo assim. São pessoas que estão constatando o Juazeiro real, a Juazeiro que nós estamos vivendo. E uma coisa emblemática, por exemplo, alguma intervenção aí? Sim. Neiva, é o seguinte, vou ler algumas coisas, algumas que estão falando para você, e depois fizeram uma pergunta para ti, eu queria que você respondesse, porque ela, ocasionalmente, em alguns lugares que a gente vai, rádio, etc., as pessoas fazem. Eu acho que é importante você responder aqui também. Rita de Cássia, ela já falou, né, que boa noite, muito bom vocês estarem falando sobre a péssima administração de Juazeiro.
A Hilda Menezes fala, boa noite, duas figuras importantes para o debate público da cidade, muito bem, Neiva. Ítalo falou, boa noite, tudo bem. E Isaac Santos, ele falou o seguinte, Juazeiro é a cidade do retrocesso. Infelizmente, você faz parte de quase uma década desse governo de propaganda. Por que não repensou em Juazeiro nos anos em que foi secretário? Essa pergunta é uma pergunta recorrente e toda vez que me faz eu fico feliz, porque me dá a oportunidade de esclarecer essas questões. Primeira coisa, muito clara e simples, quase todos nós em Juazeiro já fizemos opção de vida e opção política. Houve uma época que só existiam duas. Eu acho que foi muito bom tudo o que aconteceu. Eu acho que realmente foi uma mudança efetiva de quadros e eu dei a minha contribuição. Sim. Passei 8 anos como secretário de Desenvolvimento Econômico dessa cidade, ajudando efetivamente no que me era como missão, que era trazer gerar emprego e renda, atrair empresas para o nosso município, e é inquestionável, isso sou muito tranquilo, não falo com orgulho e vaidade, mas é fácil de perceber o quanto houve avanço nesse setor. E aí todos sabem que tive uma possibilidade de ter um nome para ser colocado como candidato a prefeito. Não fui escolhido, não criei problema, porque eu quero contribuir com o Juazeiro. Agora, só que você, quando do ouvinte, o amigo Isaac Santos, que te agradecer a pergunta mais uma vez, eu quero deixar claro para você uma coisa muito simples. O poder de um secretário, e de um secretário como Carlos Neiva foi, é normalmente ligado à sua pasta. E isso foi uma das coisas que eu fiz. Me dediquei com uma equipe pequena, técnica, profissional. Estava relatando aqui para o Enio, Isaac Santos, que uma das coisas que eu efetivamente fiz na minha secretaria, que eu pedi para aceitar a minha atividade, foi única e exclusivamente escolher a minha equipe, montar a minha equipe. A pasta no organograma cabia 36 pessoas. No máximo de trabalho comigo foram 8 técnicos dedicados, onde nós nos focamos para fazer o trabalho de desenvolvimento econômico e demos esse resultado. Então eu não tenho que responder pelos erros e equívocos e nem também até pelos acertos de outras pastas. Sim. O que eu tenho que responder à população é pelo meu trabalho, a missão que me foi dada enquanto secretário e como eu a cumpri. Agora, no momento que nós percebemos que tudo que nós fizemos, que tudo nós defendíamos, por exemplo, o que eu defendi como secretário de desenvolvimento econômico, que era criar facilidades para empresas, o alvará aumenta, e foi desse agora nessa gestão atual. Exatamente. Eu acho que a gente tem que esquecer, entenda uma coisa, todas as vezes que eu fui para o rádio da gestão passada, as pessoas próximas me pediam que eu falasse da gestão de Misael, da gestão de Joseph, eu dizia, não tenho que falar nada, porque tem coisas positivas, mas é passado. Essa gestão que você está se referindo passou. O que está em pauta aqui agora é a gestão do prefeito Paulo Bonfim. O que está em pauta agora é o presente e o futuro de Juazeiro. Essa gestão do ex-prefeito, eu não já disse ex-prefeito, como eu também sou ex-secretário. Eu não ando falando, me gabando do que fiz, mas não vou assumir o ônus dos equívocos cometidos. Mas o que eu estou fazendo aqui com o Enio, e terão muito mais pessoas aqui, é discutir o presente e o futuro de Juazeiro. Um presente complicado e um futuro que aponta para um caminho não muito bom, de pessoas indo embora, como a gente está colocando, sim. Com empresas desistindo de investir aqui, com a cidade dominada por esse Zona Azul, que está um absurdo. Então, Isaac, essa é a resposta que eu te dou. Vamos esquecer a retrovisor, eu não quero nem saber de gestão passada, eu quero e vou, a partir de agora, discutir o tempo inteiro a gestão de Paulo Bonfim, o presente momento de Juazeiro, apontando para o futuro. Claro, e isso nunca, ser ex-secretário, nunca, em hipótese alguma, desqualifica. Se você tiver feito parte de uma gestão e optou, você não foi excluído, você não foi execrado de lá, você optou em sair, quando você percebeu que não era mais, né? Perfeitamente. Dentro do projeto que você colocou. Então, essa é a tônica, é a dinâmica da população, não é somente da população, mas dessa gestão de querer desqualificar as pessoas, sabe? E você não é uma pessoa, e nunca vai ser uma pessoa não qualificada para exercer um cargo em Juazeiro. Obrigado. Por ter feito parte da gestão, não, estou falando de coração. Eu sei disso, agradeço, me honra. Então, as pessoas precisam criar um estado de ânimo político, né, de pensar Juazeiro e não pensar momento. Né? A gente precisa vivenciar essa coisa de Juazeiro. Eu sou mais Juazeiro. Você querer essa cidade para você, querer ter essa cidade melhor para você, não tá, sabe, nessa coisa de comparar com Petrolina, mas é inevitável. Petrolina está a 800 metros de Juazeiro e anos-luz. Você vai dizer, lá tem roubo, lá tem umas paradas, lá não tem não sei o quê, mas cara, é diferente. A gente devia copiar pelo menos as partes boas. Então, Juazeiro precisa desse projeto, de um plano diretor
eles não têm um plano diretor, eles ficam achando e colando. É uma gestão desqualificada que fica tirando coisas para cima para dar marketing. Porque não é pensando na cidade, porque se estivesse pensando na cidade, era um outro caráter de desenvolvimento. Esse bate-papo nosso aqui, a gente podia passar a noite aqui conversando. Sim. Como você faz a citação do Petrolina, eu não posso deixar de falar Sim. que a vida inteira, Sim. quem me conhece sabe quanto eu dedico e falo sobre esse amor que eu tenho pro Juazeiro. Mas é inevitável fazer comparações com o Petrolina. Aí eu fui barrista, viu? Eu sempre já fui barrista. eu sempre trabalhei me permita, eu trabalhei numa fazenda, eu era comprador dessa fazenda aqui, há uns anos atrás, e eu só queria comprar no comércio de Juazeiro, e os caras eram do Pernambuco, os caras do grupo Bom Preço, perguntando, você tem que comprar em Petrolina, eu falei, eu vou comprar em Juazeiro, e eu era meio barrista com essa situação, porque eu queria Juazeiro desenvolvida. Mas eu não tenho como dizer assim, não comparo, eu não tenho como não gostar de Petrolina, não tenho como não admirar Petrolina, né? Eu não posso deixar de fazer isso, nunca, em hipótese alguma, né? Como alguns dizem que é complexo de vira-lata, você está fazendo isso. Complexo de vira-lata, querida, porque eles trabalham nele. Eu já saquei qual é a jogada deles. Já saquei qual é a jogada desse povo. Eles Você está falando para eles agora. Estamos ouvindo, com certeza. É você mesmo que está nos ouvindo. É você mesmo que está nos ouvindo. Você entende qual é a lógica deles. Você sabe qual é. Sabe qual é a lógica deles? Eles trabalham com a baixa autoestima da população. Eles trabalham com esse complexo de vira-lata da população. Parece que quando eles chegarem lá no momento da política, eles chegarem com esse oba. Olha, nós fizemos. As pessoas estão tão carentes, tão necessitadas. Então, eles, quando evocam, né, que quando a gente compara Juazeiro e Petrolina, eles evocam esse complexo de vira-lata, na verdade, eles é que fazem uso desse complexo de vira-lata. Se você me permitir, só para um fechamento com essa questão de Petrolina, eu sempre, a vida inteira, eu sou empresário, empreendedor, sempre entendi Juazeiro e Petrolina como cidades complementares. Sim, mas não é razoável a gente imaginar e não deixar de ver e saber a quem interessa que nós não façamos algumas comparações em algum momento. É necessário sim. E eu vou fazer uma comparação aqui agora. Entre 2008 e 2016, essa mesma Juazeiro que está hoje, sem chegadas de empresa, com empresas fechando, com todas as dificuldades, se notabilizou exatamente por atração de empresas e superando inquestionavelmente Petrolina nesse momento. Com um shopping que ninguém acreditava, achava que era piada, com essas coisas todas. Mas como eu disse, não tem que falar passado não, não tem que passar agora. Os Juazeiros agora. Agora, para a gente pensar no Juazeiro da agora, o do futuro, se faz necessário, isso que ele falou, muito importante é alertar a população. Não caiam nessa cilada de querer dizer que quando as pessoas fazem alguma observação, fazem alguma crítica a esse governo que está efetivamente avaliado de maneira negativa para a população, essas pessoas são oposição, são radicais, não amam Juazeiro, só quer ver o negativo. Quem não ama Juazeiro é quem quer ocultar o estado que a cidade se encontra para se manter e se perpetuar no poder. Quem não ama Juazeiro são aqueles que não admitem que pessoas que têm um nível de discernimento façam questionamentos, apontem para pontos. Quem não ama Juazeiro são pessoas que tentam barrar a fala e a voz do nosso amigo Enio Costa, pessoas que têm ideias brilhantes como essa de fazer o vídeo. Então, nós precisamos levantar. Essa live de hoje, eu tenho assim, exatamente essa intenção. Ela me trouxe esse sentimento de dizer, é sim possível ainda. É possível, sim. São muitos mais outros juazeirenses com ações. É possível, sim. Com ações desse tipo a sua, mas é possível. O Juazeiro tem vocação para ser grande, mas precisamos voltar a questionar esse estado de inércia, essa coisa que o Juazeiro se tornou, está coisa, não se fala mais de política, neutralizar a Câmara de Vereadores, as lideranças populares a gente não vê com grandes questionamentos. Os comunitários estão todos dentro do saco lá. Cara. Vamos continuar essa luta. Enio aqui é uma figura emblemática, mas existem vários Enios Costas. Existem muitas pessoas que estão fazendo e buscando o melhor para Juazeiro. Mas temos cada vez mais nos conscientizar da necessidade de estabelecer o contraditório, sim, de ter força e coragem, não agir com radicalismo, tratando pessoas. Não estou falando aqui de pessoas. Quando a gente se refere ao momento difícil que o Juazeiro está passando, nós estamos falando da gestão e dos gestores. E não da pessoa, né? Isso aí é uma coisa indispensável. Eu acho que a oposição, e eu não considero que seja oposição. No seu caso particular, no caso de outras pessoas que estão aí como pré-candidatos, eu não coloco como oposição, coloco como via alternativa. Perfeito. Então, esse nome oposição, essa coisa de oposição, é eles que criam para dizer, olha, oposição, porque oposição, etimologicamente, você traz uma palavra que se opõe. Não estamos exatamente, ele está criando uma via alternativa. Então, a gente precisa criar essa via e somos a via alternativa. Você bebeu café? Já bebi, tá muito gostoso. É café com leite, quando eu vi você bebendo café, já tomei aqui, escondido. Então, essa via alternativa é justamente para modificar e a gente precisa falar.
Quando em 2007 veio essa onda da mudança, né, que de fato trouxe alguma mudança, agora é a onda da mudança de verdade, porque já parou, não há mais mudança. Perfeitamente. Há uma estagnação, como você disse muito bem. Então agora é a hora da gente botar uma mudança. O Juazeiro tem a oportunidade de se transformar, né, e precisa dessa transformação, até porque a alternância de poder é necessária, cara. Quando esses caras ficam falando de democracia, pô, isso me dói o ouvido. Como é que se pensa em democracia com Câmara de Vereadores, com comunitário, com mídia, com tudo silenciado? Como é que se pensa em democracia dessa forma? Cara, então libera para a alternância, e eles não sabem governar sem dinheiro. A gestão é toda marcada com dinheiro, com bucho cheio de dinheiro para poder governar. Então eles não são gestores, porque o bom gestor, ele faz como você fez com a sua empresa. Né? Sua empresa é uma empresa pequena que hoje cresce porque você não soube, você soube administrar. Não é com muito dinheiro, é com boa vontade, com ideias. Né? E eles não sabem, acreditem, eles não sabem gerir, não sabem administrar essa cidade sem recurso, muito dinheiro. Eles só sabem fazer política com dinheiro, e muito dinheiro. Então esses caras não têm carisma, esses caras não têm popularidade, esses caras não têm amigos. Eu ia dizer outra palavra aqui, mas eu vou poupar os seus ouvintes, nossos ouvintes dessa outra palavra. Então eles não têm aquilo que falta, que tem excesso em você. Que é popularidade, que é carisma, que é honestidade, que é história. Né? Foram 8 anos, como o Isaac Santos falou aí, que você passou lá. Mas qual é a mácula? Qual é a mácula? Qual é o TCM? Qual é o parecer do TCM? Todas as contas do ex-prefeito Isaac foram rejeitadas. O do Bonfim está sendo aprovado com ressalvas. E ressalvas graves. É bom que a população tenha acesso a esses relatórios que estão lá disponíveis. Ressalvas graves, gravíssimas, principalmente quando tocando a licitação e pagamento. Então, e pessoal. Então isso é muito preocupante, Neiva. E a gente precisa dizer para as pessoas que elas acreditem mais em Juazeiro, acreditem muito, faça esse vídeo. Coloque esse vídeo aí no YouTube, no Facebook, no seu Instagram, no WhatsApp. Divulga porque você vai ser sim contemplado um dia com uma cidade melhor. Basta você acreditar. Nós temos questão do tempo, e a gente estabeleceu, né? Já está passando até 5 a mais. É empolgante essa conversa com você, mas eu quero deixar registrado aqui exatamente o porquê do nosso convite a Enio, o que ele representa. Ele representa Juazeiro que pensa, a Juazeiro que ama essa cidade e a Juazeiro que está disposto a estabelecer o contraditório, a não se render ao poder econômico e político que alguns acham que pode ter e se perpetuar no poder. Sim. Mas, acima de tudo, Enio, eu acredito que você representa a esperança. Basta ver a tua trajetória de vida. Eu falo sempre isso. É simples demais conhecer. Procure saber quem é Enio Costa. Isso. Procure saber quem é o bombeiro militar, quem é um pedagogo, quem é o pai das 3 Marias. Sim. Quem é esse Manda cara? um beijo para todas as 3. Quem é esse cara? Mandando um beijo para vocês também, as Marias. Seu pai é apaixonado por vocês, como tem que ser. Então, é essa figura. Então você traz aqui isso. E a gente aproveita a oportunidade para deixar aqui esse canal aberto. Todos têm o meu WhatsApp. É o 749-8811-4587 para sugerir novos temas. A gente está aberto aqui. O Enio, como eu falei, foi que a gente percebeu esses textos que ele fez e sugiro para vocês. Vão nas redes sociais, vá no Facebook dele. E eu quero lamentar que eu infelizmente não posso publicar em todos os blogs. Então eu estou criando meu blog agora para botar meus textos lá e eu vou estar divulgando também. E o próximo agora é sobre essa caravana, esses mutirões aí, que são tudo enganação. E é a prova cabal da eficiência do município. Essa foi a ideia de hoje, eu tenho certeza que foi feito com louvor. Né? Eu quero, finalizando aqui, te agradecer, agradecer a vocês por essa disponibilidade, não só de estar aqui nesse programa, mas por lutar por Juazeiro. Né? Eu quero verdadeiramente reconhecer o valor que tem esse papel seu, não só seu, mas de várias pessoas na sociedade que estão trabalhando, não jogaram a toalha, não desistiram de Juazeiro. Até uns que foram embora, deixaram aqui, não é problema não. Juazeiro está com as portas abertas, nós vamos recuperar, resgatar a nossa cidade. Então, reconhecer essas pessoas e dedicar esse programa, essa live aqui hoje, a todos que verdadeiramente amam Juazeiro. A todos que, assim como nós, nós somos poucos não, é um ledo engano. Essa nuvem preta está sobre a cidade, mas tem muita gente que ama e que trabalha. Então, finalizo aí, agradecendo mais uma vez a todos, a Enio, e que Deus nos dê força para continuar nessa caminhada e que Juazeiro tem vocação para ser grande e nós vamos juntos construir cada vez uma cidade melhor. Valeu, chega aqui.